Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Pessoal, o passeio desse final de semana foi para São Bento do Sapucaí. Vamos acompanhar como é que foi esse rolê. A São Bento do Sapucaí, dia 30 de abril. Nós saímos do posto BG na rodovia Ayrton Senna. Seguimos pela rodovia Ayrton Senna, Carvalho Pinto, e aí nós pegamos sentido Campos do Jordão, chegando até São Bento do Sapucaí. Fomos direto visitar o restaurante Pedra do Baú. Do restaurante Pedra do Baú, a gente deu uma passada na Igreja Matriz de São Bento. E depois, já no caminho de volta, a gente deu uma passadinha no Empório da Vovó. E aí, retornamos para São Paulo. Saímos de casa por volta das 8 da manhã e chegamos em casa por volta das 19h30. Foi um dia na estrada, muito gostoso, muito prazeroso. Vale muito a pena a visita, a região é maravilhosa. Foram 357 quilômetros. Condição das estradas. Primeira parte fizemos aí rodovia Ayrton Senna, seguido da Carvalho Pinto. Normalmente eu encho de elogios a rodovia Ayrton Senna e a Carvalho Pinto, mas dessa vez tem algumas observações. Continuamos com os problemas em relação a pedágio, onde apenas o primeiro pedágio da rodovia da Ayrton Senna tem pedágio exclusivo para moto. Quando a gente caiu na rodovia Carvalho Pinto, eu comecei a sentir uma certa vibração na moto relacionado à questão de fissuras no asfalto. Não chega a ser buracos ainda, mas a gente já começa a sentir aquela trepidação no asfalto, o asfalto não está lisinho. Isso justamente porque eles estão trabalhando na duplicação da via da Carvalho Pinto. A gente pegou a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, ok? Uma rodovia muito boa, 2 faixas, e ela vai sentido Campos do Jordão. Em alguns trechos onde nós temos aí 3 faixas, especialmente na subida da serra, sentido Campos do Jordão, a polícia rodoviária acaba fazendo operação ou subida ou descida, para tentar minimizar essa questão de impacto. As 2 faixas, quando você está subindo a serra no sentido de Campos do Jordão, as 2 faixas são no sentido da subida. Então, ao passo quando há necessidade, eles fazem a operação descida com cone. Quando você está no domingo e tal, aí normalmente eles fazem a operação descida das serras de Campos do Jordão. Vale lembrar também que o trecho dessa viagem até a entrada de Campos do Jordão, ele é bem movimentado. Tem muito veículo e dá um pouco de trânsito. Tem que ter um pouquinho de paciência. Esse translado aí de São Paulo até São Bento do Sapucaí, ele demora em torno mais ou menos de 3 horas. Para você fazer aí na faixa mais ou menos dos seus 170 km. Não é tanto km, mas o problema é justamente a rodovia e o volume de carro que ela tem. Então, realmente tem que ter um pouquinho de paciência. Compensa essa questão, porque a paisagem realmente é exuberante. Falando de pedágio, a gente pega 4 pedágios aí na rodovia Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Os pedágios aí variam de 2 a 2,30 cada pedágio. Depois do trecho da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, a gente entra na rodovia Vereador Júlio da Silva. Essa rodovia fica logo depois da entrada de Campos do Jordão. Pessoal, aí a pilotagem fica divertida, porque é uma estrada, embora seja uma estrada, uma mão indo, outra vindo, você tem um número grande de curvas, diminui bastante a questão do veículo, então o tráfego na via fica bem mais abaixo, porque a maioria da galera vai para Campos do Jordão mesmo, ok? E aí você tem então uma pilotagem muito mais tranquila, ao mesmo tempo mais prazerosa, uma rodovia cheia de curvas,
ok? Então realmente você começa a ter ali uma condição de via muito bacana e muito divertida. Vale muito a pena esse trajeto nessa via. Rodovia, que é a rodovia Professor Benedito Gomes de Souza. Essa rodovia, inclusive, você já passa assim por uma região mais rural, ok? Aonde você já vê, por exemplo, alguns sítios, algumas fazendas, tal, e também no mesmo esquema. Muito trecho sem acostamento, mas o asfalto tinha acabado de ser refeito. Então a gente não teve grandes problemas para se deslocar nessas rodovias. Isso vai até a entrada do restaurante da Pedra Furada. Aí já passamos pelo centro de São Bento de Sapucaí, né? E aí temos a entrada do restaurante da Pedra Furada, que também tem o nome de rodovia. É engraçado. A rodovia chama Rodovia Municipal Ana Chata. Falei, pô, mas que nome estranho para uma rodovia, né? E eu fiquei curioso de saber por que raio de nome é esse, né? Ana Chata. Bom, não pesquisei sobre a história do nome da rodovia, mas ao entrar nessa rodovia eu comecei a entender por que ela tem esse apelido, esse nome. A rodovia ela tem uma cline bem forte, ok? É uma subida bem íngreme, bem forte. É uma via só, não tem acostamento, é uma faixa só. Então assim, eu não vi não existem pontos de ultrapassagem nessa rodovia. E aí você vê de um lado uma altura muito boa, realmente um certo risco até, tem que estar atento, né, na questão de pilotagem, curvas em cotovelo. Então é uma rodovia que requer uma certa atenção. Seguindo ainda um pouco mais à frente, na rodovia Ana Chata, aí você tem finalmente a entrada do restaurante Pedra do Baú. Ao longo desse trajeto, você consegue visualizar a Pedra do Baú. Diversos momentos você vê o Morro Pedra do Baú, que é o point de São Bento de Sapucaí. É o que mais chama a atenção no município, é justamente esse morro, ok? Bom, para chegar nessa entrada, depois da rodovia Ana Chata, que você pega sentido já o restaurante, meu amigo, ali é para os fortes, hein? Não é fácil não. Mas assim, uma subida muito forte, foi concretado, é uma via só, não tem acostamento, cheio de buraco. Então assim, um lugar realmente de difícil acesso. E aí você se depara com um calçamento. Quando você está quase chegando no restaurante, você tem um calçamento bonitinho e tal. Vocês vendo a imagem, talvez não fique bem claro para vocês, mas não se iludam. Realmente é bem íngreme a subida e realmente com bastante buraco. Até porque também não ia deixar 3 horas de filmagem de deslocamento. Detalhe para esse restaurante, eles não fazem reserva, não aceitam cartões de crédito nem de débito, eles só aceitam Pix ou dinheiro vivo. Almoço para 3 pessoas lá com uma jarra de suco, você paga na entrada, entra e come à vontade. Almoço para 3 pessoas com uma jarra de suco de limão lá, 1,5 litro de suco, R$230, ok? O lugar é bem cheio. Quando a gente chegou lá, a gente teve que aguardar mais ou menos uns 50 minutos e a gente chegou cedo lá. A gente chegou lá por volta de 12:30 e ainda teve esse tempo de espera. Quem chegou mais ou menos na hora que a gente estava terminando de almoçar ali, por volta da 1:30, mais ou menos, teve que aguardar bem mais de 1 hora. Então fica essa dica, é importante se você quiser visitar o restaurante Pedra do Baú, chegue cedo, ok? Lá eles também têm um serviço de ecoturismo que permite fazer a escalada na pedra. Tem profissionais lá que ajudam as pessoas que tiver experiência, ou mesmo leigo, a fazer a escalada na pedra do baú. Eles cobram mais ou menos na faixa de R$150 por pessoa para fazer esse passeio guiado. São 5 horas de passeio. Lugar realmente muito bonito, fica a 1.390 metros de altitude. Então a gente sobe até Campos de Jordão e de Campos de Jordão ainda tem que subir mais um trechinho até chegar no restaurante. A paisagem é maravilhosa. Eles também têm chalé lá. A comida é muito saborosa. Eles também têm chopp artesanal. Vale a pena a visita, com certeza. É indicado aí pelo Viagem na Moto. De lá, da Pedra do Baú, a gente deu um pulinho, como eu já disse,
na Igreja Matriz São Bento, que é a igreja que fica bem no centrinho de São Bento, Sapucaí, uma igreja muito bonita, né? Ao lado da igreja, a gente pode até ver na montanha um Cristo, né? Que é um mirantezinho. A gente acabou não indo para lá, porque também já estava tarde, já estava cansado, mas assim, também fica muito próximo, a paisagem não é muito diferente da paisagem que a gente viu no restaurante. Saindo de lá, da igreja, nós demos um pulinho ali, já retornando, demos uma passadinha no Empório da Vovó. Na verdade, não era nem um local que estava mapeado para visualização. A gente estava no caminho, deu uma paradinha para comprar um pinhão. Aliás, quem gosta de pinhão, a região toda tem diversos vendedores que vendem pinhão na beira da estrada. O saco de pinhão a gente acabou pagando R$10 no saco, mas a gente chegou a ver até alguns locais que estavam vendendo a R$5 o saco de pinhão, então vale muito a pena. E no Empório da Vovó você tem lá os queijos, vinhos, etc. Bom lugar para tomar um café. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado de mais essas dicas e até a próxima.